Vamos falar sobre a Agenda 2030 2030 da ONU? Agenda 2030 da ONU. Cara, 2030. tá avançando cada vez mais. Tá, o objetivo dela é quebrar as nações. É causar... Muita gente pergunta, né? Porque isso é ensinado nas escolas. Tem professor ensinando isso. Tem professores... A minha própria mãe, a professora, teve que falar sobre Agenda 2030. Faculdade fala sobre isso. É sempre associado a questões sociais, ambientais, ideológicas, que falam sobre mudanças no mundo. Só que essa agenda pertence aos Illuminati, tá? Pertence à elite globalista. O objetivo deles é levar as nações a parar de usar questões energéticas. Inclusive o próprio Trump saiu do Acordo de Paris agora por causa disso, porque é mentira essa história de aquecimento global, é mentira. Isso é uma estratégia da elite que é muito incentivada pela Agenda 2030. É uma agenda para destruir a economia das nações. Não está acontecendo aquecimento global nenhum. Tá? E o objetivo dessa agenda é principalmente as ideologias. É mudar a nova geração. O maior alvo desse sistema, dessa agenda, é a nova geração. Já está sendo ensinado em faculdades, em desenhos. Tá? Inclusive, a principal ferramenta do governo é o cinema, a arte, desenho. Hoje em dia, a gente não pode deixar o filho mais ver desenho sozinho. Está ensinando a trocar de gênero. Ensinando o menininho a experimentar um menininho. Entendeu? Algo para criança ali. A própria Cláudia Raia, maluca, acabou de incentivar a filha a usar vibrador. Tudo isso faz parte dessa... Não, essa filha da Cláudia Raia hoje é adulta já. 12 anos? Não. A filha que ela entregou o vibrador, tá falando da filha dela quando tinha 12 anos. 12 anos. É bizarro, tá? Pelo amor de Deus, só tô corrigindo que essa filha hoje é adulta. Ela fala a história da época que ela tinha 12 anos, ela entregou. É assim, eu fiquei tão assim, estarrecido quanto qualquer pessoa, né? Acredito que a maioria dos brasileiros, e também pela naturalidade com que ela contou isso numa entrevista, envergonha todos os brasileiros quando ela dá uma entrevista daquela em uma TV internacional, inclusive, né? Tipo assim, eu fiquei assim, não, né? Não tá falando isso, porque teoricamente não tem nem a ver com o que a gente tá falando, mas acabou entrando aqui. Teoricamente, pelo que eu entendi, a filha dela teria perdido a virgindade com o vibrador. Se for, porque ela falou de vários tamanhos, tem uma parte que ela falou de vários tamanhos e formatos e tal, de acordo com o tamanho ela chamou de pepequinha, ela falou. Então, eu pressupus que a filha dela pode ter perdido a virgindade com o vibrador, que eu achei muito bizarro. Não é que aconteceu, é que o jeito que ela falou dá margem para que se entenda, e eu achei muito bizarro, achei muito escroto da parte dela. Se é que ela fez isso mesmo, ou se falou aquilo para lacrar, foi horrível. Tem uma agenda que o alvo são as crianças, que é de sexualização, que é o mais rápido possível, o mais jovem, entendeu? Incentivar a se entregar ali, entendeu? E isso é para causar destruição. Isso é uma agenda comunista. O comunismo é isso. Entrega aos jovens promiscuidade, acabe com os princípios. Tem a decágono de Lenin, né? Então, mas isso. Esse decálogo de Lenin, não existe comprovação de que realmente foi Lenin que escreveu. Ele existe, se você vai pesquisar na internet, decálogo de Lenin. E quando você vai comparar com os governos comunistas ou essa galera alinhada à esquerda, você percebe que as decisões deles batem certinho com esse decálogo. Né? Se infiltrar na cultura... enfim, só você pesquisar na internet, decálogo de Lenin, mas eu só estou trazendo à tona que não existe nenhuma comprovação histórica de que tenha sido realmente Lenin que escreveu o decálogo. É louco. É fogo, meu irmão. A história aí da Cláudia Raia, eu acho que vai muito do... Fico pensando comigo, né? O pessoal, muita gente lá, porque ela é formadora de opinião. Eu falei, irmão, olha só, se ela forma a tua opinião, a opinião dos teus filhos, pô, tu
tá falhando como pai, meu irmão. É verdade. Porque eu deixo muito claro para meus filhos, meu irmão, assim, eu deixo bem claro para Mas, ele assim, quem vale a pena escutar o filho, olha só, esses aqui são idiotas, esses aqui vale a pena escutar. Então, a partir daí, meu irmão, pô, tentando ser um bom pai, dar exemplo pro meu filho, se a Cláudia Raia, meu irmão, quer pegar o vibrador, enfiar na filha, nela, no filho dela, no marido, no ex-marido, pô, cara, entendeu? Pô, meu filho que não, pô, que eu vou lutar pro meu filho não ser influenciado por essas, pô, por essas maluquices. Então, mas quem foi que falou que ela é uma formadora de opinião? Não, tinha um cara, um vídeo, não, teve um vídeo lá que a mulher falou, o cara não pode falar isso que ela é formadora de opinião. Cara, mas cara. Meu irmão, mas aquela se ela não fosse formadora de opinião, o governo não investiria o que investiu nela em Lei Rouanet. Milhões. Sim, a cultura ela forma opinião, mas estou dizendo assim, forma opinião a partir do momento que, porra, a família falha, o pai falha. Então, assim, é claro que vai ter muita gente que vai formar opinião. Então, mas a gente tem que batalhar pelos nossos. Metade... É igual a salvação mesmo, tem que lutar pela salvação, pela salvação dos nossos filhos. A gente tem que formar, a nossa preocupação tem que ser dobrada com a formação dos nossos filhos. Hoje em dia, os pais que não estão ativos 24 horas, ele já era. O filho vai receber uma lavagem cerebral. Antigamente, a gente estava tranquilo. Através do desenho, da cultura. Principalmente escola, faculdade, não tem como mais pai, mãe, cristão. Se você se diz um pai e mãe cristão, cara, não tem como mais deixar ali celular entregue, que vai ocorrer lavagem cerebral, vai trocar de sexo, vai querer experimentar o menininho, a menininha. Sabe o que é sinistro, Rafael, ainda sobre esse assunto? É porque metade do país, metade de quem teoricamente votou nas eleições tem pensamentos alinhados com parte, ainda podemos falar, eu votei do outro lado, votei no atual presidente, mas eu não concordo 100% com o que a Cláudia Raia diz. Show, pode ser que haja essa pessoa. Mas há uma tendência de que pelo menos metade das pessoas que votaram nas últimas eleições pense parecido com ela ou igual. É loucura, né? Mas eu fico pensando assim, cara, porque é aquele negócio, a única explicação mesmo é esses anjos caídos mesmo, demônio, porque, porra, bicho, que prazer de fazer a maldade, por que não vive em paz, meu irmão? Porra, faz o teu, porra, não enche o saco dos outros, fica, porra, querendo... Porra, e aí aí no final apurrinha todo mundo, no final fica todo mundo estressado, eu tô aqui estressado com essa história, entendeu? O nego querendo me matar, me prejudicar, querendo acabar com o mundo, eu falei, porra, bicho, pensando aqui nos meus filhos, o que vai ser? Existe pessoas que são semente da serpente. Vou explicar o que é isso. São descendências de gente que não pertence a Deus, que é filho do próprio Satanás. Tá? São pessoas que vêm de descendência. Por isso que eles fazem certas situações assim, que a gente que é de Deus... É o prazer na maldade. Já nasce condenado, entendeu? Isso é uma teoria, inclusive. Muita gente já está divulgando isso, que são pessoas que já nascem do diabo, condenadas ali. É uma alma ali já do maligno. E isso passa para descendentes. Então pode ser que essas pessoas aqui, globais aqui, que volta e meia soltam alguma bizarrice, são semente da serpente. Entendeu? Eles têm prazer no mal, na malícia, em quebrar o conservadorismo. Né? O próprio teve um ator que diz que tem que desgarrar essa masculinidade. Uma vez ele falou assim, esqueci o nome dele. José Loreto, tem que tirar outro que pediu desculpa. Outro que pediu desculpa por ser hétero. Não fala o nome, não. Deixa o cara lá. Não, mas é interessante o que você está falando. Pessoas que realmente... Aí começa... E é engraçado, cara, que é o seguinte... Aí você vê... Cara, isso é uma coisa muito curiosa. Uma polêmica que eu fiquei impressionado é o seguinte. Da Cláudia Leite. Cláudia, que ela fez um trocadilho. Cara, isso é normal, você fazer trocadilhos em palavras, sabe? Seja para ganhar o público, seja para brincar, ou seja porque você quer fazer aquele trocadilho, meu irmão. Você tá numa música e você faz um trocadilho. E ela decidiu fazer um trocadilho, tirar palavras que Iemanjá e falar Yeshua. Foi processada, né? E o Ministério Público está processando ela, querendo indenização. Agora, você vê, por exemplo, agora há pouco tempo, um cara, ele fez um Jesus fazendo striptease e o outro que fez um Jesus enfiando um crucifixo. E isso não era uma intolerância religiosa. Ou seja, ela está sendo processada por intolerância religiosa porque ela fez o trocadilho com o nome da religião dela que ela acredita, ela gosta da música, ela gosta da melodia da música, ela gosta da música, mas naquele momento ela quer botar
porra, a quem ela serve, o Deus dela, aquilo que ela acredita. E aí ela está sendo processada por intolerância religiosa. E os caras que pegaram crucifixo e se masturbaram com crucifixo ou tripudiaram de Jesus Cristo, esses aí tá tudo certo. Isso aí você pode fazer. E no carnaval pode ter certeza que vai ter. E é cultura. Pode ter e é certeza, cultura. Não tá pode vindo mexer, aí. não pode mexer com os caras, que é cultura. Agora, pessoal, só para vocês entenderem a gravidade desse comportamento da Cláudia Raia, se é que ela realmente fez isso, ou de repente falou para lacrar, porque assim, existe a possibilidade, tá? Rafael, existe a possibilidade da Cláudia Raia não ter feito isso e ter falado isso. Eu vou causar e vou virar um assunto hypado aqui. Vai todo mundo falar do meu nome, porque eu vou falar essa atrocidade. Pessoal, eu já ouvi relatos de pessoas que conheceram a pornografia e a masturbação muito jovens. Início da adolescência, alguns finalzinho da infância ali e tal. Essas pessoas simplesmente não conseguem se libertar da masturbação e da pornografia, que são, sim, um vício. É um vício que impede a pessoa de prosperar. Impede a pessoa de prosperar porque a pessoa deixa de fazer determinadas, como a droga mesmo. Algumas pessoas deixam de fazer algumas coisas para usar. Vocês entenderam. Outras pessoas deixam de fazer outras coisas para fazer o uso daquela outra droga. Outros para fazer uso daquela. As pessoas param por conta de um vício. Vício. Tem pessoas que vão pro bar beber, preferem ir pro bar beber do que estar com a família. Chegam atrasados no trabalho ou chegam no trabalho com suas cognições comprometidas porque são viciados em cachaça. Agora vocês imaginem a masturbação como vício. O cara deve parar o expediente lá no lugar dele. Dá satisfação ao seu vício. Deve deixar relatos de maridos que não procuram a esposa e esposa que não procuram o marido. Só para vocês entenderem a gravidade dessa conduta. Estou falando, assim, religião à parte, tá? Religião, entendimento espiritual à parte. Estou falando do mal que isso faz para a pessoa, o vício na masturbação e pornografia. Porque, mas ela faz um vibrador. O que ela ia fazer com o vibrador, hein? Nossa.